clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos dando início a mais um programa especial e hoje diretamente aqui da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação aqui de Porto Alegre, e com grande satisfação estamos recebendo aqui o presidente da entidade, o Fábio Berwanger, que participa conosco para falar sobre a implementação das novas faixas ali na Avenida Independência e Mostardeiros, e evidentemente viemos até aqui para saber dele, dessa implantação e das movimentações que estão aí sendo adotadas em todas as articulações necessárias para que o trânsito flua tranquilamente e vai contribuir, inclusive, com os usuários do transporte coletivo. Tudo bom? Tudo bem? Como é que estamos? Para a EPTC, para o município de Porto Alegre, é uma grata satisfação a gente ter esse espaço para poder se aproximar da população, né, e a gente conseguir mostrar quais as vantagens e o que a cidade ganha com a implementação dessas novas faixas. Muito bem, e nesse sentido, realmente, Fábio, seria interessante a gente colocar detalhadamente essa questão em si, com relação à questão da implementação. O objetivo maior da EPTC em função da questão do trânsito e, é claro, da sua fluidez. Vamos lá. O transporte público, num sentido geral, no mundo inteiro, vem sofrendo alguns abalos, né? Nós temos até, assim, por exemplo, o metrô de Londres dando prejuízo em alguns momentos, e isso... Então, não é uma questão só de Porto Alegre, é do Rio Grande do Sul, do Brasil, até do mundo inteiro, que o transporte de massa vem sofrendo várias alterações. Porto Alegre não tem metrô, então o nosso sistema hoje de transporte de massa, da grande parte da população, ainda é o ônibus. Nós temos quase 1 milhão de viagens por dia e praticamente 400 mil usuários diariamente no transporte público. Entretanto, esse número vem caindo ano a ano, né, o que vem prejudicando o sistema. Nós temos uma licitação, Porto Alegre tem um sistema de transporte público licitado, então isso acaba prejudicando essa queda de passageiros como um todo no sistema, que a gente vai perdendo qualidade e vai perdendo alguns pontos que a gente precisa recuperar para que a gente não deixe exatamente quem mais precisa do transporte de massa desassistido. Algumas medidas precisam ser tomadas, não é uma medida ou outra que vai conseguir ajudar o
transporte público a se recuperar dessa crise, que é uma crise mundial e que ela foi muito agravada nos últimos anos por alguns fatores, principalmente pelo uso dos aplicativos, né, a questão de segurança, que nos últimos tempos também afetaram um pouco o transporte, algumas práticas como o home working, como algumas práticas que a vida da sociedade foi mudando, mas aquela pessoa que mais precisa, que mora nos bairros mais afastados da cidade, ela depende exclusivamente do transporte público para se deslocar. E é essas pessoas que a gente precisa atender com as faixas preferenciais, com as faixas exclusivas que a gente está aumentando em Porto Alegre. Por que aumentando? Desde a década de 70, desde 76, se implementou em Porto Alegre faixas exclusivas, que é esse caso, que não são os corredores de ônibus, são faixas exclusivas em torno de 17 quilômetros. E agora o prefeito Marquesan pretende, em 6 meses, implantar mais 22 quilômetros. Então, é um número muito significativo e é uma transformação na cidade. É como se fosse uma mudança de cultura na cidade em relação ao uso do transporte público. Por que isso? Porque a gente tem notado, né, que a cidade precisa que o ônibus tenha um deslocamento mais favorável do que o carro particular. No carro particular nós temos a média de uma pessoa e meia por veículo, quando o ônibus carrega dezenas de pessoas dentro. Então a gente vê que as nossas configurações de engenharia na cidade, elas constroem pistas e pistas para carros e para os ônibus quase nada. A gente dedica boa parte dos impostos da cidade, do Estado e da Federação para o carro. O carro tem incentivo, o carro tem pistas e os ônibus vão ficando à margem desses privilégios. Então a gente precisa privilegiar o ônibus, e quando tu privilegia alguém, claro, tu está fazendo isso em detrimento de um outro segmento. Então a gente vai fazer com que em determinados locais de Porto Alegre a gente tenha uma pista em determinados horários também, então a população que usa o carro pode continuar usando o carro normalmente durante apenas o horário de pique de manhã e da tarde, e que os ônibus vão ter uma faixa ali exclusiva para poder se deslocar mais rapidamente. Então, algumas regras precisam ser observadas pelo carro para que ele contribua com essa mudança de cultura. Realmente, eu gostaria de entrar e aprofundar um pouquinho mais esse detalhamento com relação aos horários de utilização, porque, na verdade, ali, evidentemente, o fluxo dos ônibus tem a preferência, como o senhor colocou, mas, claro que isso vai trazer benefícios para os usuários de ônibus, essa é a ideia que vocês estão propondo, e nesse aspecto, evidentemente, também existe também em contraponto a questão do afunilamento, com alguns motoristas estão falando. Então, eu gostaria que o senhor agregasse a isso também a questão dos horários de funcionamento e detalhasse isso para o pessoal registrasse bem aí, é claro, evidentemente, se adaptando às novas implementações. Isso. Os horários, eles podem ser variados, mas a gente tenta manter uma regra para que as pessoas não se confundam. Então, via de regra, os horários são das 6 às 9 e das 16 às 20. E dias de semana isso. Então, sábado e domingo e feriados não tem essa restrição nesses horários para os veículos. É claro, como eu estava falando, quando tu privilegia um modal de transporte, alguém vai estar, vamos dizer assim, sofrendo uma redução. E essa redução é do transporte individual, sim. Isso não quer dizer que a gente gostaria que tivesse engarrafamento para o carro. A gente quer que a pessoa que esteja no carro, ela ganhe um incentivo para deixar o carro em casa e comece a usar o ônibus. Mas isso não é tão simples assim como a gente pensa. Porque não é apenas uma medida fazendo com que o ônibus ande mais rápido, que essa qualidade venha pelo tempo de deslocamento que vai fazer a pessoa voltar. Ela precisa ter qualidade no ônibus, ela precisa ter segurança no ônibus, então isso é um pacote que a gente precisa oferecer para a sociedade. Nós recentemente apresentamos o aplicativo que está funcionando muito bem desde os primeiros dias, que a gente consegue ver pelo GPS o horário que o ônibus chega, o horário que eu preciso descer na minha parada. Isso é um conforto muito grande, foi um salto, uma revolução em Porto Alegre, a gente ter a disponibilidade no celular de saber a hora que o meu ônibus está chegando, eu não precisar ir antes para a parada, ficar lá exposto às intempéries, ou até mesmo a questão de segurança, para pegar meu ônibus. Então eu tenho hoje uma qualidade no sentido de eu saber o horário, e agora nós estamos agregando também a qualidade no deslocamento. No primeiro dia da faixa da Independência, por exemplo, a gente já visivelmente via que as pessoas estavam respeitando, e o ônibus e as lotações que circulam por ali, que é praticamente meio a meio, vamos dizer assim, tem 40 mil pessoas se deslocando por ali de carro e 40 mil pessoas se deslocando de ônibus.
Né? E às vezes a gente ouve muito assim, a pessoa do carro dizendo, olha, o corredor está vazio e nós aqui, sim, mas o corredor tem que estar vazio, essa é a ideia, o corredor tem que estar vazio para que o ônibus tenha um deslocamento, passe por ali direto, tenha esse atrativo para quem vai andar de ônibus, tem que estar no carro e pensar, poxa, acho que ali pode ser uma alternativa melhor, e eu tentar fazer com que essa pessoa repense. A gente não quer que a pessoa largue o carro, né, mas a gente precisa que aquela pessoa que precisa do ônibus, ela tenha uma alternativa também, ela não pode ser prejudicada como ela vinha há anos em detrimento dos carros que acabam entupindo as avenidas, trancando os ônibus onde tem dezenas de pessoas dentro e tendo prioridade sempre para o carro. A gente precisa priorizar o transporte público e não, claro, não esquecendo do carro. A gente sabe dentro do carro também são pessoas como as que estão dentro do ônibus e que precisam se deslocar, mas a gente precisa compartilhar. Essa é a palavra mágica, é compartilhar. E não estava sendo compartilhado. A gente tinha os carros dominando, e ainda tem nas cidades. Se a gente for pensar o quanto de engenharia que a gente dedica para o carro, para o individual, do que para o coletivo, são centenas e centenas de vezes mais para o individual. Então, são algumas práticas que a gente está colocando na rua para o transporte coletivo que a gente precisa que as pessoas entendam. O que Porto Alegre quer, o que a EPTC quer, vamos dizer assim, vender esse produto de que o coletivo tem que ter uma prioridade no transporte, e a gente não quer fazer isso à base de multas, nem à base de terror por cima das pessoas. A gente quer que simplesmente as pessoas entendam que tem que ter um compartilhamento, que tem que ter um espaço para que o ônibus seja atrativo, que a gente precisa melhorar antes que o ônibus acabe. As empresas estão passando grandes dificuldades, o transporte por dificuldades, as pessoas não querem mais andar de ônibus, e isso está prejudicando o sistema como um todo. Nós já tivemos diversos casos de linhas de lotações que deixaram de operar em Porto Alegre por falta de passageiros, e as pessoas que mais precisam acabam ficando sem esse transporte. Então, não é uma questão de privilegiar o empresário, como muitas pessoas falam, nós estamos priorizando o transporte público. Isso é feito no mundo inteiro. E o Porto Alegre isso não pode ser diferente, achar que aqui o carro tem que ter prioridade. Nova York, Londres, São Paulo, as grandes capitais europeias, elas estimulam o uso do transporte público, né? E é uma coisa que a gente sempre fala assim, que a boa cidade, aquela que dá qualidade de vida para as pessoas, não é a cidade que o pobre anda de carro, é o que o rico anda de transporte público. Então a gente precisa mudar essa cultura, e a gente não pode ficar sempre eu vou instalar uma faixa exclusiva, mas tem um buraco ali, mas é perigoso, mas sempre, o carro está ficando engarrafado, sempre tem uma desculpa. Então assim, ou a gente entende que é um conceito que a gente precisa mudar e que cada um tem que ceder um pouco para que o coletivo se sobressaia, ou realmente vai ser muito difícil. A gente precisa, uma mudança de cultura, e a gente não gostaria que isso fosse feito goela abaixo, fosse feito de uma forma impositiva, e não vai ser feito assim. Nós vamos fazer isso de uma forma educativa, mudando a cultura das pessoas, que as pessoas entendam isso. E a gente sabe que muitas pessoas não vão entender, que elas acham que o seu carro tem que ter prioridade, que eu demorava 10 minutos nesse deixo, agora eu demoro 13, porque mas aquela pessoa do ônibus, ela tá tendo uma qualidade que ela fica 1 ou 2 horas dentro de um coletivo, a pessoa que sai lá dos bairros mais distantes de Porto Alegre, que ela precisa ter também, receber, de certa forma, esse carinho, essa qualidade de vida que a pessoa não tinha até então. Né? E a EPTC é uma empresa pública de transporte e circulação, como tu bem falaste. Então a gente precisa resgatar essa nossa missão, essa nossa origem, que é cuidar do transporte, né? Dar uma prioridade para quem mais precisa. Basicamente, o conceito pode parecer simples, a gente sabe que na prática não é, porque as pessoas, a gente vive numa sociedade muito egoísta, que a gente pensa somente em si, e que é difícil mudar uma cultura de décadas de que eu entro no meu carro e eu não quero interação com o mundo lá fora fica do jeito que... mas não pode ser mais assim, né? Hoje a palavra é compartilhamento, é empatia, eu ter o cuidado no trânsito com as pessoas. Então, assim, é uma atitude da prefeitura que não é isolada, ela vai vir com outras, como eu te falei, do aplicativo, de câmeras dentro dos ônibus. Nós conseguimos reduzir, com a ajuda da Polícia Civil, da Brigada Militar, em 75% o número de assaltos dentro dos ônibus. Então, hoje quem diz que está no ônibus é mais perigoso que está dentro do carro, eu afirmo que não é. Só que isso vai demorar um pouco, né, das pessoas se sentirem seguras. A segurança e a insegurança é um sentimento. Não adianta a gente querer dizer, olha, tá bom, a pessoa precisa sentir isso. Então a gente precisa de um tempo que vai vir com todas essas questões. Eu estou priorizando a faixa no horário, eu tenho GPS, olha, não estou mais ouvindo falar de assalto dentro do ônibus. Isso é um processo lento.
mas precisa começar. Então, quando a gente faz a implantação de uma faixa exclusiva, as pessoas começam, mas, não é mas, tu concorda que tem que ser comprado? Concordo, então agora vamos agregar coisas para melhorar, mas não ficar colocando empecilhos que aqui não funciona, que aqui não, a gente precisa começar. E o começo, a gente entende que é dessa forma. Muito bem. Então, vamos continuar aqui com o diretor-presidente da EPTC, Fábio Derwanger, e, é claro, você é nosso convidado. Continue ligado. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta, continuamos aqui na EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, e o diretor-presidente, o Fábio Derwanger, continua conosco aqui, é claro, para trazer mais esclarecimentos sobre essa nova implementação das faixas de ônibus. Claro, a gente está dando conotação aqui às faixas ali da Independência e da Mostradeiros, que são mais recentes, mas existem outras faixas e, é claro, sempre dúvidas existem com relação à circulação, embarque, desembarque, conversão, enfim, esses detalhes todos, eu gostaria, Fábio, que a gente entrasse nesse particular para esclarecer o público que está nos acompanhando nesse momento. Exatamente. Quando já da implementação dessas faixas, a gente já trabalhou, já conversamos com a Associação dos Transportadores de Passageiros, com a ATP, para que ela orientasse também os motoristas de ônibus para que tenham paciência, que entendam que a gente está iniciando uma nova cultura e que eles também não podem simplesmente passar por cima dos carros e entender, achar que ali é uma faixa que não vai ter interferências ocasionalmente. Isso vai ter, porque
a gente precisa de paciência tanto dos veículos quanto também dos ônibus, entender que existem necessidades dos carros de eventualmente parar naquele horário ali. E isso é uma dúvida que é muito grande das pessoas. Então a gente pede paciência dos motoristas de ônibus e também das pessoas. Algumas dicas que a gente poderia cuidar. Quando a pessoa precisa converter à direita e ter uma faixa exclusiva, quando ela ingressar naquele quarteirão, porque o código não fala qual é a metragem que a pessoa tem que entrar. Mas assim, eu vou entrar lá na próxima quadra na rua. Eu entrei na quadra, que é a que eu vou converter, eu já posso ir para a direita. Eu posso circular naquele trecho até eu entrar no imóvel que eu desejo ou na rua. Então, só que isso não pode ser feito por quadras e quadras. Eu entrei na quadra que eu preciso entrar no imóvel ou dobrar a rua, eu já entro, já me posiciono à direita, ando tranquilamente pela faixa e ingresso no imóvel ou na rua, que eu tenho que fazer tranquilamente. Não precisa, como a gente vê em alguns casos, a pessoa vai até a esquina e entra simplesmente cortando o fluxo. Não é para fazer assim, é com segurança. Então a pessoa entrou na quadra, já entra à direita e faz a sua conversão tranquilamente. Posso parar na faixa para embarcar e desembarcar? Isso não muda ao longo do dia. Se tem uma placa dizendo proibido parar e estacionar naquele local, ela não pode em qualquer horário parar para desembarcar uma pessoa ou parar o veículo naquele local. Agora, se durante o dia é permitido parar para fazer um embarque e desembarque, e aí eu faço um destaque que é o embarque e desembarque do Código de Trânsito, que é o tempo necessário para uma pessoa entrar ou sair de um veículo, e não a pessoa que chama o aplicativo, está lá em cima ainda, depois de 5 minutos desce e o carro fica lá, ou um táxi, ou uma carona. O embarque e desembarque é o tempo que a pessoa desce no veículo, ou ela entra no veículo. Então não dá para deixar um carro 2, 3 minutos parado ali. E isso não pode. Mas na faixa exclusiva, se não for proibido parar e estacionar, se for permitido o embarque e desembarque, pode continuar fazendo sim. A pessoa chama o seu aplicativo e pode embarcar e desembarcar o táxi ou a lotação para parar ali eventualmente. Então é tranquilo quanto a isso, não tem problema. Ou um carro particular mesmo. O que a gente pede é que, se as pessoas não têm alguma restrição de movimento, se não é uma pessoa idosa, que ela chame nas transversais. A gente vê um problema muito grande, que é as pessoas não colaboram nem com os motoristas de táxi, nem dos aplicativos, porque eles chamam esses veículos em locais que é proibido parar e estacionar, obrigando o motorista a parar, cometer uma infração para ela embarcar ou desembarcar. Ela tem que ter essa consciência. Quando a gente fala num compartilhamento do não egoísmo, é pedestre, é bicicleta, é carro, é ônibus, então todo mundo tem que se comportar de uma forma adequada. Não posso fazer com que o carro se comporte bem se o pedestre não se comporta, se o ônibus não se comportar. Então, assim, a gente precisa que todo mundo cumpra o seu papel na sociedade, minimamente, para que a gente tenha uma sociedade organizada. Então, se eu tenho uma consciência de que, ali é uma faixa exclusiva, estou vendo que o ônibus está circulando, eu sou uma pessoa jovem, não está chovendo, não me custa pegar na rua e pedir o aplicativo ali na rua, se ele não vai ter algum problema de rua, de entrar e tal, chamar no lado, ou olhar, aqui pode parar e estacionar? Pode, então vou fazer. Então, assim, esses pequenos cuidados é que fazem a diferença numa cidade melhor. A consciência do coletivo. E a consciência do coletivo passa por isso. Agora, tem uma pessoa que é idosa, que ela não está chovendo muito naquele dia, tu pode parar naquele local que é permitido embarque e desembarque, não tem problema, pode fazer isso. Agora, quando eu puder colaborar, fazer a minha parte, eu chamo logo na esquina, na parte de baixo, que eu não vou atrapalhar o fluxo dos ônibus, das lotações. Acho que a gente faz a nossa parte, o pedestre atravessando no local adequado. Então a gente precisa se comportar melhor, nós porto-alegrenses, como um todo. Porto-alegrense, eu não digo que o motorista de carro de Porto Alegre é mal educado, é o porto-alegrense em si. Se ele está a pé, ele atravessa em qualquer lugar, ele se atira na frente dos carros. Se ele está de bicicleta, ele às vezes não usa a ciclovia e anda em locais inadequados quando está de bicicleta. O carro em Porto Alegre tem um trânsito muito melhor do que São Paulo. São Paulo é um trânsito carregado, a pessoa que está na frente, ela dá um pisca para entrar, a pessoa deixa a pessoa entrar. Aqui em Porto Alegre a pessoa acelera para a pessoa não entrar. Nós temos um comportamento muito egoísta e muito agressivo no trânsito aqui no sul do país. Isso é notório, não precisa de estudo, basta tu sair para a rua aqui, quem frequenta outras cidades, a gente vê como a gente é agressivo aqui, e até em relação a outras cidades brasileiras, não é nem no exterior. Então a gente precisa cada um fazer a sua parte para ter uma sociedade melhor. Então entender o conceito de que eu posso ficar 2, 3 minutos na independência a mais, mas a pessoa que está lá usando o ônibus vai ganhar 4, 3 minutos a mais também. Então, esse é o conceito, a gente compartilhar. E a pessoa lá está numa situação mais demorada, a pessoa está no conforto do seu carro, e não tem nenhum conceito mundial que diga que eu preciso priorizar o carro e não o ônibus. Não existe isso. Porto Alegre, nós não estamos inventando a roda, botando faixas exclusivas. Isso é uma tendência mundial. Os estudos mais avançados e todas as pessoas especialistas no mundo dizem:
As cidades ideais, as cidades que dão qualidade de vida, são aquelas que priorizam o transporte coletivo. Então nós não estamos fazendo nada de diferente no sentido de copiar ou de seguir cidades que têm uma qualidade de vida melhor que a nossa. E a gente precisa começar em algum momento a fazer isso. Pode ser mais com dificuldades, pode, mas a gente precisa iniciar. Mas se a sociedade não entender, não comprar essa ideia e ficar reclamando o tempo inteiro que eu perdi mais 1 minuto, agora ficou complicado para mim, mas não existe essa coisa para mim o tempo inteiro, existe um todo na cidade. A gente vive em sociedade, a gente não vive isolado. Se a gente não tiver um comportamento assim de perder, cada um perde um pouquinho para o todo ganhar, daí dificilmente não tem lei que faça uma cidade melhor. De fato, você coloca aqui uma coisa muito importante, que essa integração entre os vários modais, né, de transportes, e inclusive agora também a novidade aí dos patinetes que estão ingressando, então existe mais um desafio nesse sentido também. E é claro, nós vamos dar o foco aqui às questões prioritárias aqui, que é justamente as faixas exclusivas para o transporte público, ou seja, para ônibus e lotação. E com relação às questões da autuações, como é que vai funcionar? Vamos respeitar o tempo da implementação, como é que vai funcionar isso? Certo, é uma ótima pergunta para a gente poder esclarecer alguns pontos. Nós, alguns meses atrás, implementamos aí na rodoviária uma faixa também preferencial para os ônibus, que ainda causa uma certa estranheza para algumas pessoas, algumas reclamações, mas as pessoas que pegam o ônibus ali, para os motoristas de ônibus, especialmente para os motoristas, as pessoas que usam os ônibus na rodoviária, ficou excelente. Muitas pessoas dizem, vocês fizeram o X da rodoviária de novo. Não, o X já existia, nós organizamos agora e demos uma preferência para o ônibus. Custa muito pouco para o motorista de carro ele parar, esperar um ônibus quando ele vier, sair e depois ele passar. Isso é só uma preferência do ônibus. E nós estamos alguns meses ali, já funcionando a faixa exclusiva, sem aplicar nenhuma multa aos veículos que entraram eventualmente na faixa preferencial dos ônibus. Essa é a tendência que nós gostaríamos agora na implantação das faixas. Elas iniciaram oficialmente agora na segunda-feira, mas a gente, como eu tinha dito antes, nós não queremos mudar a cultura do porto-alegrense à base com multas. Nós gostaríamos de uma mudança de cultura. Então, a multa não é a palavra que nós vamos utilizar agora e não é o método nem o instrumento que será feito. A gente tem feito um trabalho de educação em primeiro lugar. Se o senhor passar pela Independência, vai ver que nós temos faixas, banners espalhados por toda a avenida, educando, mostrando para as pessoas, olha, aqui tem uma faixa, aqui vai funcionar, cuida o lado que vai ficar. Então, não é com a multa que nós vamos fazer isso. A gente pretende, como ele diz na rodoviária, já faz alguns meses que está implantado, nós não aplicamos multas ainda, e a gente quer implantar esses 22 quilômetros e ver como é que isso vai se comportar. E a gente entende que se um momento a gente precisar, não estiver funcionando como a gente gostaria, porque tem pessoas que estão desrespeitando e não estão sabendo utilizar, se uma hora nós vamos começar a fazer a multa, é uma ordem do Código de Trânsito, a gente vai ter que fazer isso, mas a gente não pretende, nesse momento de implantação das faixas, de mudança de cultura, falar em multa. A gente quer educar. Nossos agentes estão ali ao longo da Independência, da Mostardeiros, fazendo orientação nas paradas dos carros, também mostrando, sem aplicação de nenhuma multa por trafegar na faixa exclusiva. O que é diferente de uma pessoa parar num lugar de proibido, parar, estacionar na hora que não pode, mas não pode nem às 3 da tarde, nem às 5, nem às 7, nem às 10, porque é proibido parar e ali tiver uma multa, não tem nada a ver com o corredor, com a faixa exclusiva. É porque já é proibido parar e estacionar. Então essas multas a pessoa precisa saber. Agora, a faixa exclusiva, essa mudança de cultura, ela não vai ser feita à base de aplicação de multas nos motoristas. Vai ser com a educação e no momento adequado, quando for muito bem comunicado para a sociedade de que, olha, a gente precisa melhorar, vocês não estão conseguindo cumprir, pode ser que a gente venha fazer multas a partir de agora. Isso é uma ordem do código que a gente vai ter que fazer. Muito bem. Existe, claro, agora, você me falou com relação às novas vias que vão ser também implantadas, aí, as faixas exclusivas para ônibus. Quais seriam as próximas vias a serem implantadas? São 22 quilômetros, são trechos bem longos em Porto Alegre, então assim, a gente depende muito do clima. A gente fala em 6 meses para tudo, a gente depende muito do tempo, se vai chover ou não, mas a gente tem outras vias, como a Loureiro da Silva, a faixa que essa aqui foi da rodoviária, ela já vai ser puxada lá para trás, o túnel
ali, então na Plínio, na Loureiro, Ipiranga, no centro também, Siqueira. Então nós vamos ter alguns locais de Porto Alegre que vão recebendo as faixas ao longo do tempo. Não vou te precisar a ordem, porque isso vai depender um pouco também se tem alguma intervenção na via, alguma obra do demais, se tem alguma pintura, alguma coisa, a gente tem que esperar ser feito o reparo para depois não perder a pintura, mas essas são algumas vias que a gente pretende, a próxima que a gente pretende é na Guete, também vai receber a faixa explícita, então provavelmente a próxima seja a Guete, e esses outros locais que eu te citei provavelmente sejam os próximos a serem implementados aos poucos, conforme o tempo permitir, sem chuva, em Porto Alegre. Com a mesma metodologia. Mesma metodologia, com educação, mostrando para as pessoas com tempo antes, com os agentes explicando, sem aplicação de multas nesses locais por trafegar na faixa exclusiva, e depois que tudo estiver implementado, a gente acho que discute com a sociedade, olha, acho que chegou agora uma hora dessas pessoas, da gente pegar essas pessoas que não estão querendo, porque daí também sabe que a questão da multa é assim, aí tu estás lá cumprindo com o teu papel com o coletivo, esperando 2, 3 minutos a mais ali, porque o ônibus está, e as pessoas vindo, e a gente também tem que cuidar dessas pessoas, porque desestimula, no momento que tu está no trânsito mais carregado, vendo o ônibus lá e carros andando por ali impunemente, isso também causa que as pessoas, eu também não vou cumprir porque não tem multa. Então, a gente precisa ver como é que vai se comportar isso, né? E a partir de um dado momento, que vai ser muito comunicado, que vai ser muito, depois de toda a implementação, é que a gente vai discutir com a sociedade, olha, precisamos melhorar a nossa relação com relação a ter uma infração ali, a autuações ou não, mas isso não vai ser feito assim, sem as pessoas terem conhecimento disso. Vai depender do comportamento do motorista. Perguntar isso para mim como diretor, por exemplo, tu gostaria de multar alguém, eu não gostaria de multar ninguém na faixa exclusiva. Gostaria de que seja 2, 3 carros e que a gente possa explicar para a pessoa entenda, isso seria o mundo ideal. Eu não gostaria de aplicar nenhuma penalidade, eu não tenho nenhuma intenção da gente fazer isso, porque isso acaba fazendo que a pessoa fique chateada, às vezes braba, não entenda, fique contra até, né? Mas a gente gostaria, e a gente viu que no primeiro dia as pessoas se comportaram muito bem. Eu tive lá de manhã, tive na parte da tarde, fiquei lá fiscalizando e vi que eram poucas pessoas que faziam na malandragem. A maioria entendeu o recado sem fazer multa. Então isso é muito bacana, eu não precisar estar lá ordenando os agentes de fazer multa para as pessoas, porque as pessoas estão entendendo que é uma mudança de cultura. A gente sabe que muitas pessoas não vão entender, né? Se a gente fizesse qualquer, sabe, mesmo ações boas, não tem a concordância da sociedade, a unanimidade também não é legal, mas o conceito de compartilhamento me parece que é difícil a gente ir contra, né? Acho que às vezes a gente tem uma sensação de que está sendo prejudicado, porque a sociedade já tem essa coisa de ter uma carga de impostos, de ter um dia pesado, e aí ficar no trânsito complica um pouco, mas a gente tem que ter paciência, e nos lugares mais civilizados e com mais qualidade de vida é assim que funciona. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação do diretor-presidente aqui da EPTC, o Fábio Berwanger, né? Agradecemos muito, né? Ficamos realmente lisonjeados aí pela sua recepção aqui, por esclarecimentos que prestou efetivamente ao público que nos acompanha. Então, você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam,
Pra quem curte academia, pra quem quer opção, pra quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. Faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.